que diz assim: portanto, o meu povo será levado cativo. Por quê? Pronto. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Tome o teu assento. Mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos falar aqui alguma coisa a respeito do que esse profeta viveu nesse momento. Antes da morte do rei Uzias, rei Uzias foi um rei até que generoso. Foi um rei até que governou por 50 anos. Faleceu de lepra. E toda a morte de um governo era muito marcante. Nós vemos isso, inclusive, no livro de Números, quando tem ali a distribuição das terras por herança. Nós vemos ali as orientações para deixar sítios exclusivos até mesmo para aqueles que cometem algum delito. E a situação a respeito desse versículo 1 do capítulo 6, que fala no ano em que morreu o rei Uzias, por que ele fala, o versículo começa desse jeito? Porque é muito marcante cada morte, cada ascensão de um novo governo. Eles dão como se fosse entre aspas, algo considerado como perdão a tudo o que aconteceu no governo passado, para algumas situações, e com o novo governo, começam-se ali um novo ciclo, uma nova diretriz, digamos assim. Quando o rei Uzias morre, isso está ali por volta de 740 a.C., os historiadores falam que Isaías já tinha, em algum momento, profetizado antes desta morte do rei Uzias. Davi era um homem, a partida, um homem bem abastado, um homem de boa letra. Isaías foi morto, cerrado ao meio. E essas preliminares que eu trago aos irmãos não me trouxeram o impacto que me trouxe diante da confissão de Isaías. E foi essa a parte que me chamou a atenção quando refletia sobre essa passagem. No capítulo 5, nós vemos ali 6 ais. Na verdade, aparecem ali 7, porém, um se repete no que diz a respeito da bebedice. Esses 6 ais de Isaías, eles preconizam o 7º, o qual, para nossa surpresa, é um ai que Isaías envolve a si próprio. Os 6 anteriores que nós temos no capítulo 5, que começa a partir do versículo 8, temos o primeiro ai. Isaías começa então ali a discursar e ele fala, Isaías capítulo 5, versículo 8, ai dos que ajuntam casa a casa. Ai dos que reúnem herdade a herdade. Esses 6 ais
que começa a aparecer. É quando Isaías começa, então, de uma forma a dizer do povo, da geração, daquele momento, daquela história, e de tudo que ele estava vendo e vivendo. Ele profetizava os ais. Ai! Ai dos que ajuntam casa a casa. A bem da verdade, Isaías estava querendo mostrar, ai daqueles que estão com o olho aonde? No materialismo. Ai daqueles que são ambiciosos. Quando fala casa a casa, herdade a herdade, está falando de posse. Está falando de concreto, substancial, aquisição. E por quê? Porque os ais começam para dizer a respeito de que estão começando a ficar focados naquilo que Deus não está. Em momento algum, nós não temos o direito de ter casa. Não é isso. Não é isso. Temos o direito, sim. Podemos, obviamente, ser abastados também, ser ricos também. Claro que sim. O que nós não podemos é ter o coração naquilo. Ter a visão naquilo, ter o foco naquilo, ter o nosso intuito naquilo. No mais, podemos, claro que sim, devemos, mas o nosso coração, a nossa mente, a nossa expressão de adoração tem que ser no Senhor. Esse é o primeiro ai. Em Isaías 5:8, que quando ele vai falar do segundo ai no 11, e aí é que ele vai repetir lá no 23 a respeito da bebida, aqui ele está falando a respeito dos prazeres. Quando fala no 5:11, ai dos que levantam pela manhã e seguem a bebedice e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Então são pessoas, ai dessas pessoas, que se levantam e já desde cedo estão com as suas mentes voltadas àquilo que lhes dá prazer, aquilo que traz a elas conforto, aquilo que sacia a carne, aquilo que sacia o que o físico delas necessitam. Quando eu comecei a ler esses ais, vem aqui você comigo. Quando a gente olha, é fácil falar, não é? Quando você olha uma pessoa, eu vejo isso muito. Algumas das vezes eu saio para fazer serviço externo, logo cedo a gente vê pessoas nas esplanadas, já com a sua boca ali, a sua imperial ali. E eu até, outro dia eu fiz um comentário, eu falei, meu Deus, como é que consegue tão cedo já tomar um trem desse? E se começa cedo, acha que vai parar ali para almoçar? Vai continuar. E o que a gente, não sei os irmãos, mas eu já parei alguma das vezes tentando imaginar o que passa na cabeça de uma pessoa dessa. Logo cedo com as bebidas, e isso porque o versículo fala da bebida, mas existem tantas outras coisas que a carne grita e a gente dá. E a gente dá. Seja o sono, a preguiça, seja a parte da mentira,
seja a parte de se sobressair, a parte de estar brilhando, querendo ser melhor do que outras pessoas, querendo. É tanta coisa que a carne grita e a gente dá. A gente dá quando? A gente dá quando a gente obedece. É fácil falar, não é, Isaías? É fácil falar. Olha, estão entregues a bebida, parem com isso. Ó, fácil falar. Olha, dorme todos os dias até o meio-dia. E depois não consegue trabalhar. Fácil falar. Fácil, nós que estamos fora da situação, falar. E quem está dentro da situação em si, será que a pessoa consegue enxergar que ela está com o coração dela voltado naquilo que ela... Será que ela tem essa visão? Será que ela tem esse, como foi falado aqui, senso, noção de que ela está envolvida num dos ais? Será que a vida aí fora tem mexido tanto com o coração dos crentes, de forma que estar com o Senhor, estar congregando, estar na casa do Senhor, já não é forte o suficiente para me arrastar da cama que eu quero dormir, para me arrastar dos jogos que eu quero ficar madrugada adentro, jogando. Aí amanhã eu jogo também. E aqueles que ainda colocam, inclusive, dinheiro. Será que essas pessoas têm noção de que elas estão deixando a vida delas? Nós estamos falando tanto sobre o tempo. Nós estamos perdendo tempo. E não só perdendo tempo, nós estamos deixando de edificar a nossa vida com Deus. E aqueles que não conhecem Deus, nós não estamos sequer chegando junto para mostrar para a pessoa. Você já teve noção de quanto tempo? Já teve algumas pessoas, o diácono Samuel é uma delas, falo porque ele está aqui, que já falou em cima deste altar como eu perdi tempo. Como eu tenho perdido tempo. E quando que a gente se depara com isso? Quando parece que nós somos envolvidos numa névoa e vai, e quando você olha, passou-se aí. E nós estamos sendo cada vez mais levados a uma correnteza de satisfação carnal. Porque se falarmos de cobiça ou materialismo, como foi o primeiro ai, é carne. Sim ou não? Amém ou não amém? É carne. Se falarmos então dos prazeres, dos vícios, no segundo ai, ainda é carne, amém? E nenhum desses dois foi algo para o espírito. O terceiro ai, que Isaías fala no capítulo 5, está no 18. Quando ali ele fala do terceiro ai, que é o ai da apostasia, o ai... Esse começa a pegar um pouquinho. Ai dos que puxam pela iniquidade, com cordas de vaidade e pelo pecado, como se fosse com cordas de carro. Ai dos que puxam pela iniquidade. O que é iniquidade? Erros, falhas, pecados. Tudo que não agrada a Deus. E com tudo isso, cordas
de vaidade. Quem gosta de vaidade, é a carne ou é o espírito? É a carne. O profeta Isaías, ele começou a pontuar cada ai dentro de cada situação. E aí, mais uma vez, vamos usar aquela frase de efeito que todos usam, mas que tem um fundamento muito grande. Nós vamos falar que vaidades, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Não, eu não sou vaidoso. Não, eu não. Tudo é vaidade. Não, eu não sou vaidosa. A carne é vaidosa. A carne é vaidosa. Semana passada vi um pregador, um trecho da pregação dele, que ele dizia assim: as pessoas que não se conformam com a sua própria identidade, elas querem se identificar com aquilo que tem fama. Por isso que usam marca X na mala, marca Z no sapato, marca Y no casaco. Não ganho para falar as marcas, então não vou falar marca nenhuma. Não é isso? E eu acabei pensando e falei, faz um fundo de verdade. Porque se a gente compra por 5 euros naquela loja grandona, azul, ou se a gente é sensacional também, o efeito é o mesmo do que qualquer outra marca, em que se coloca ali 200, 300, 1.000, 3.000, 10.000 euros para o mesmo pedaço de pano. É vaidade? É carne? Ou é o espírito que pede isso? Como que João Batista andava? Oh, meu Deus. Se a gente for começar a olhar então... então não pode? Pode. Pode fazer o que você quiser. Ninguém fala que é pecado. A gente só está falando aqui do consumismo, do materialismo, da vaidade, daquilo que é prazeroso. Quando a gente está falando do terceiro nós estamos falando de uma falta de temor. Nós estamos falando aqui da iniquidade, com cordas de vaidade. Nós estamos perdendo o feeling. Presta bem atenção nisso. Eu venho de um tempo em que qualquer coisa nós arregalávamos o olho. Isso é pecado. E a gente já ficava tudo acuado, a gente ficava tudo espremidinho. Hoje não, pega nada. Não, hoje não pega nada. Não, mas não pega nada, é normal. Não, não é normal. O mundo está normalizando o pecado. Eu pergunto para a igreja está aceitando a normalização? Sim. Sim. E como que nós estamos aceitando? Fazendo o mesmo. Ou se calando. Ou sendo imparcial. Sabe o que acontece? Acontece que a omissão também diz quem você é. Quando você vê o errado e não corrige, o que diz? No livro de Ezequiel, ele foi chamado por Atalaia. E quando ele visse o erro, se ele como profeta não corrigisse o erro, o sangue daquela pessoa estaria na mão de Ezequiel. Porém, se ao ver a situação, ele corrigisse, já não estaria sobre ele o sangue daquela pessoa, mas sobre quem errou com consciência. O que estamos fazendo hoje? Estamos vendo o errado e o torto e tudo bem. Por quê?
Porque nós não estamos querendo. Tem a turminha do não quero confusão. Tem a turminha do deixa andar. E tem a turminha do nada a ver. E essas 3 turminhas estão hoje dentro da igreja. Quando eu falo igreja, eu não estou falando essa. Eu estou falando a igreja do Senhor. A igreja. Estou falando da placa. Será que nós teríamos coragem de sair aí fora e começar a combater o pecado? A proporção está tão grande, vai piorar. E cada vez nós estamos sendo diluídos nesse engodo. Isso é iniquidade. Ai daqueles que perderam o temor. Não faça você e tente que aqueles que estão próximos de você não façam também. E isso é importante porque isso é posicionamento. A igreja do Senhor é posicionamento. Eu conversava essa semana com um jovem e falava para ele: eu nunca fui chamada para fazer alisamento em ego. Mas tudo o que a Bíblia fala confronta caráter. Tudo o que a Bíblia requer de nós é um embate na nossa vida, porque a nossa vida ela está composta de prazeres da carne. Prazeres da carne. Andar no mecânico também não faz sentido. Eu vou na igreja porque eu tenho que cumprir uma agenda semanal. Eu vou fazer isso porque eu tenho que fazer isso porque é minha obrigação. Será que verdadeiramente Deus tem prazer nessa atitude, nesse sentimento? Será que Deus realmente, quando olha eu fazendo as coisas de forma amarrada, fazendo as coisas de forma obrigada, pesado, será que Deus olha lá de cima e faz, não sei não, hein? Tô achando que você tá precisando aí ser mais sincerão com você, com Ele e com todos. É que hoje em dia, Rebeca, a sinceridade dói muito. O mundo pede por sinceridade. Todos. Fala com alguém aqui, qualquer um que você virar e falar, eu gosto de gente sincera. Não é assim? Eu gosto de gente sincera. Seja sincero com ele para você ver. A primeira coisa que ele vai falar para você, nossa, que grossa. Nossa, que estúpida. Nossa, que ignorante. Inverteu-se os valores. É isso. Invertido. Inverteu-se. Agora você pode fazer a sua iniquidade. Por quê? Mas eu quero que você seja sincero comigo. Aí eu vou falar para ele. Ou para ela. É para ser sincero? Vamos lá. Você está errado. Por que eu estou errado? Você está errado. E aí você vai discursar o erro? O que aconteceu? Perdeu o amigo. Perdeu a amizade. E agora, como a verdade tão requisitada confrontou, agora você que falou a verdade acaba sendo estampado como uma pessoa perversa e ruim. Olha como os valores estão invertidos hoje. Aceitar, andar, viver na iniquidade com cordas de vaidade. Ai. Se dentro desses 3 ais
você não se enquadrou em nenhuma, graças a Deus. Estamos no caminho certo. De novo, não é errado você ter. O errado é o seu coração estar ali. Errado é você não ter a consciência de que a sua carne, ela não manda em você. Errado é você não controlar a sua carne. Isso é errado. Errado é você saber que você está querendo fazer o torto e continuar fazendo o torto com a falsa ilusão que você dá para você mesmo. Amanhã eu paro. Quantas vezes, hein? É só hoje. Amanhã eu paro. Vou falar aqui com as mulheres, que é mais fácil e mais suave. Quantas aqui já programaram a dieta para segunda-feira? Segunda-feira começa a dieta. Só não falou qual segunda-feira. Porque passou-se algumas e nunca essa dieta começou na segunda-feira. Eu digo aqui, faço uma analogia bem simples para dizer que isso envolve tudo. Não, agora vai ser de verdade. Agora eu vou ser crente mesmo. Só não falou o dia. E esse dia nunca chegou. Foi indo. Sabe por que você não desistiu? De vez? Sabe por que você não desistiu de vez? Porque no fundo, você sabe que o Senhor te sustenta e você não pode ficar sem Ele. Sabe por que você não desistiu? Porque você sabe que naquele dia, naquela hora, se não fosse Ele, mas a verdade é que a tua carne, ela grita mais alto, a ponto de fazer você esquecer que naquele dia, naquela hora, naquele momento, Deus estava lá, segurando você com a destra dele, com a poderosa mão dele. E de lá para cá, dia após dia, Ele tem te sustentado. Ele tem te sustentado com a mão dele, com as misericórdias dele, com a graça dele. E é só por isso que você não tomou a decisão final de dizer: chega dessa vida de crente, crente de faz de conta, crente meia boca, crente do domingo, crente do que dá. Ei, Isaías, pegou pesado. O quarto ai de Isaías está no 20, que é o mais comum dos dias de hoje. Aliás, o que nós estamos lendo aqui que não é dos dias de hoje? A Bíblia é mais atual que tudo. Ai dos que ao mal, isso não está acontecendo hoje, pois não? Ai dos que o mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Será que isso está acontecendo hoje? Hoje o que é certo está errado e o que é errado está certo, né? Hoje, nós vimos esses dias o deputado Nicolas sendo processado porque usou um pronome inadequado. Como é que pode? Como é que pode? Como é que pode? E o que me causa, a mim, Gorete, o que me causa mais estranheza é que existe um governo acessível para isso. Que governo? Que acata, para mim isso é um insulto.
Tinha que ser o contrário. O Nicolas é que tinha que reverter isso e se sentir ofendido pelo que nós sabemos o que é princípio. E nossas crianças, nossos jovens, caminhando para essa derrocada. Nós, da minha idade para frente, aos poucos está perdendo a fala. Por quê? Porque a gente já sabe, velhos não sabem nada. Velho não sabe nada. E aí os jovens eu digo, essa geração que está vindo, o que vai ser? O meu sobrinho falava ontem em casa, como que vai ser os médicos dessa geração? Como que vai ser os juízes dessa geração? Como é que vai ser essa cabeça? Como é que vai ser? Tá tudo zoado. Tá tudo trocado. Isaías falava isso aqui, 700 anos antes de Cristo, 740, quando o rei Uzias morreu. E hoje nós estamos em 2023. O que mudou? Nada. O que está agora mudando é que o crente antes tinha um respeito muito grande. É crente, olha, é crente, vamos. Hoje, é crente, tá. Hoje, o cristão, ele tá virando agora, como eu li ontem, numa certa pauta de uma reportagem, quando fala do crente, agora é a mesma coisa que falar que esses aí são os que mais fazem lavagem de dinheiro. Olha que absurdo que o nome do crente está agora. Mas quem deixou isso acontecer? Nós. Porque somos omissos, porque não nos posicionamos, porque não defendemos a nossa fé como tinha que ser, porque a nossa carne, ela grita e a gente dá voz a ela. Porque estar na casa do Senhor, porque requerer os nossos direitos como cristãos. Hoje em dia, tudo igual. Hoje em dia é tudo igual. Estão invertendo os valores. Os padrões morais já se foram. E está tudo bem. É isso que me causa indignação. Está tudo bem. Será que a gente está preparado para viver a próxima geração? O que vai ser dos nossos filhos? O que vai ser dos nossos filhos? Dos nossos netos? Não é normal. Não é normal. Nós não vamos aceitar isso. Não é normal homem com homem. Não é normal mulher com mulher. Não é normal. Não é normal. Muitos nem falam isso mais em igreja. Estão cuidando nem para falar. Nós não vamos. Se Isaías foi cerrado, eu falo por mim, eu vou ser cerrada também. Eu não sei você, escolhe aí. Escolhe aí que lado que você está. Não é normal relativizar uma escritura. Quando a gente vai lá para o outro, 22. Quinto ai. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida. Mas esse está junto com o 23 também, porque aqui da bebida falamos lá na frente, que entra aqui, ai dos que justificam o ímpio por presente e o justo negam justiça. Tá certo isso? Tá certo isso, igreja? Não.
não está certo. Onde que a gente vai parar? Mas eu quero falar com os irmãos quando Isaías falava dos ais. O 7º ai. Esse mexeu comigo. Porque até aqui é como se Isaías estivesse apontando o dedo e falando: teu erro, teu erro, teu erro, teu erro, teu erro. O teu erro, o teu. É como se Isaías estivesse mostrando para cada um: ai de você, ai de você, ai de você. Mas neste dia em que morreu o rei Uzias, neste dia, ele teve uma visão. Isaías teve a visão. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com outras 2 voavam. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia, aleluia, da sua glória. E os umbrais das portas se moviam à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Quando Isaías teve essa visão, que eu tento imaginar, e não é difícil, não são que nem as visões de Ezequiel, que são visões mais detalhadas, mas essa visão é muito fácil da gente conseguir imaginar. E então ele dizia: ai de mim, ai de mim, ai de mim. Por quê? Que vou perecendo. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuro lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Uma exclamação no final. Isaías, quando teve aquele particular com Deus, ele olha para si mesmo e ele compreende. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? É como se Isaías pegasse aquilo que o constrangeu de ter aquele particular com Deus. E ele fala que ele é um homem de lábios impuros e vive no meio de um povo de impuros lábios. Eu consigo compreender que talvez Isaías, ele tinha a boca dele como um instrumento que precisava se converter ao Senhor. Talvez a boca de Isaías não era aquilo que Deus esperava. A Bíblia não fala, mas o Senhor, ele começou a mexer dentro de mim e dizia: por que os lábios? Porque Isaías não falou que ele tinha os olhos impuros, porque ele teve uma visão, ele viu o Senhor. E por que em vez dele falar: ai de mim, que tenho olhos impuros, não, ele disse que tinha lábios impuros.
Por que que ele disse, como ele ouvia, santo, santo, santo? Por que que ele não disse que tinha ouvidos impuros? Porque era a boca dele que o fazia pecar. Porque era a boca dele que fazia ele denegrir a imagem. Porque era a boca dele que trazia o pecado para a vida dele. Era a boca dele que fazia com que ele se tornasse impuro. A confissão de Isaías nessa hora trouxe para dentro de mim o que hoje está me tornando impuro. É minha boca? É os meus olhos? É a minha mente? A minha mente nunca esteve no culto. A minha mente nunca esteve no louvor. A minha mente nunca esteve na oração. A minha mente nunca esteve na pregação. A minha mente nunca esteve na leitura. O meu coração nunca esteve aqui. O meu coração nunca foi daqui. Eu estou aqui porque mandaram estar aqui, porque aqui é o lugar que me veem como uma pessoa boa. Mas a bem da verdade, eu não sou isso. A bem da verdade, eu não merecia nem estar aqui. A bem da verdade, eu devia estar em outro lugar. A bem da verdade, os meus ouvidos ouvem ao longo da semana o que eu não devo ouvir. Eu pratico coisas que eu não devo praticar. Eu toco aonde eu não devo tocar. Eu olho, eu vejo, eu assisto o que eu não deveria assistir. Será que aquilo que torna eu e você impuro hoje, num dia de Santa Ceia, será que nós conseguimos hoje dizer, ai de mim, que estou vacilando tanto, que estou dando atenção para o sono, para a cama, para as telas, para o telemóvel, para a rede social, estou dando mais atenção para tanta coisa. Ai de mim, que vivo no meio de um povo que também vive focado nas telas, nas redes sociais, vive focado nos filmes, nas séries, vive focado na cama, vive focado nas rodas. O Senhor está despertando uma igreja nos tempos de hoje, porque está aqui em Isaías, quando ele confessa, quando ele fala, quando ele, ai de mim, tenho os lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. A palavra diz que o anjo pega com uma pinça. Algumas versões falam pinça e outras tenaz. Pega a brasa e toca os lábios de Isaías. Lembrando que a tradição fala que toda vez em que era feito o sacrifício, o sumo sacerdote, para fazer o sacrifício, ele levava as brasas para o altar, para fazer o sacrifício do povo. E desta vez, foi o anjo que pega a brasa do altar e leva aos lábios de Isaías. Será que hoje o Senhor, ele tem algum lugar para colocar a brasa em nós e purificar, e assim como disse para Isaías, está purificado, os seus pecados foram perdoados. E somente a partir daqui, a palavra diz, no versículo adiante, no 8, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Somente depois da purificação e de saber que a sua boca agora
tenha sido santificada, é que agora ele foi comissionado a levar a palavra do Senhor como se deve. Por que que hoje nós queremos fazer de qualquer jeito? Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Se tem algo na sua vida, meu irmão, na sua vida, minha irmã, na minha vida, que hoje a brasa precisa purificar. A melhor coisa que Isaías fez foi confessar e dizer: ai de mim. Ai de mim, que eu não estou adorando como eu deveria. Ai de mim, que eu não estou orando como eu deveria. Ai de mim, que eu não estou me preparando como eu deveria. Ai de mim. Ai de mim. Depois que Isaías fala, envia-me a mim, disse ele, vai, e dize a este povo. E aí eu vou aqui trazer nas minhas palavras, que eles vão ouvir, mas não vão perceber. Que eles vão ver, mas eles não vão acreditar. E que eles ficariam cada vez mais duros à palavra de Deus. A pergunta que Isaías faz: até quando? E você? Tem perguntado para Deus até quando, não é? Até quando? Mas é até quando a seu respeito, não é isso? Até quando, Deus, eu vou passar por essa situação? Até quando eu vou ficar nesse meio? Até quando eu vou suportar? Até quando eu vou continuar? Até quando? Quantas vezes nós falamos para Deus até quando? O Senhor está nesta casa hoje. E a pergunta é para você e é para mim. Até quando você não vai ser original? Até quando você não vai ser 100%? É fácil a gente virar para Deus e falar para Ele: até quando eu vou permanecer nessa luta? É fácil, não é? É fácil você virar para Deus e enchê-lo de cobranças e dizer para Ele: até quando, Deus? Até quando eu vou ficar nesse deserto? É fácil, não é, você dizer isso para Deus? Todos os dias. Todos os dias você fala: Deus, até quando? E ainda se ousa ameaçar Deus. Do tipo: ah, Deus, eu não aguento mais. Até quando eu vou ficar? Se é para ser assim, então também não preciso mais fazer nada. Não vou mais. Os mais ousados costumam dizer até que perdeu tempo em estar na casa de Deus, porque eu já ouvi isso. Mas e se Deus perguntar para mim e para você: até quando você vai ser meia boca? Até quando você vai fazer de conta que me adora? Até quando eu vou te suster? Até quando eu vou te honrar? Até quando eu vou te dar, porque todos os dias é dado a graça e a misericórdia? Mas todos os dias você pensa em desistir. Todos os dias você pensa: isso aí não é para mim não, isso aí... Até quando? Até quando? Até quando você vai começar uma segunda-feira e dizer: graças a Deus estou livre, agora é só domingo, mas quando você dá por fé, domingo já é amanhã, e você fala: lá estou eu de novo. Até quando? Até quando?
Até quando Deus vai ser o seu mordomo? Até quando Deus vai ter que só te dar? E ai dele se ele não der perfeito, não é? E ai dele se ele não fizer como se deve. E ai de Deus se ele não terminar esse negócio antes do ano acabar, porque tem aqueles ainda que não sabem que é caco, que é barro, que é pó e cinza, ainda determina prazo para Deus, se daqui para o final do ano, não sei o que lá. Oh, meu irmão, vai se converter, em nome de Jesus. E Deus é obrigado a andar no seu calendário agora, na sua agenda? E por acaso foi você que falou para nascer ou foi Deus que permitiu a sua existência? E por acaso foi você que colocou limite aos mares? Como já dizia Deus, explicando para Jó, onde você estava, hein? Por que tanta arrogância? Com Deus. Não estou falando que é comigo. Com Deus. Falando para Deus, Deus, quando eu estiver passando mal, eu vou na igreja. Ou ao contrário, isso tudo está me acontecendo porque eu faltei no culto. Que religiosidade, irmãos. Viver com Deus é uma vida. É um relacionamento diário. Viver com Deus é todo dia. E quando nós estamos aqui entre irmãos, é para comunhão. Afinal, eu sempre falo e respondo. Quando Jesus voltar, o seu telemóvel não vai subir. Não vai ter grupo de WhatsApp no céu. Não vai ter figurinha no céu. Não vai ter meme no céu. Não vai ter piadinha de WhatsApp no céu. Não vai ter como eu marcar ninguém no Facebook, nem no Instagram no céu. E olha quanto tempo a gente está dando para estas coisas e perdendo isso aqui. Perdendo isso. Isaías perguntou para Deus, até quando eu vou falar, já que eles não vão me entender? Já que eles não vão perceber, já que eles não vão se converter, até quando? E o Senhor respondeu, até que acabar. Até que se assolem as cidades e fique sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. Até quando? Até quando tudo acabar. E aí eu escutei semana passada alguém bem próximo de mim falar assim, foi doído, mas eu permaneci. Eu gosto de sinceridade. Para mim você pode falar o que você quiser. Eu gosto. Não tô nem azul. Hoje eu não tô mesmo. Vocês não veem não. Porque hoje eu não tô mesmo. Eu escutei uma pessoa bem próxima falar assim, para com isso, esse negócio de igreja. Para com isso. Você não está vendo que não vai dar em nada? Para com isso. Você não está vendo que isso aí já foi? Isso aí é do tempo passado, que hoje em dia ninguém mais quer saber de igreja? Você não está vendo que você só está sofrendo que nem uma louca? E que ninguém está nem aí? Larga isso tudo. Para com isso. Todos os dias você recebe uma mensagem ou um desprezo de alguém. Para com isso. Vai viver como todo mundo. Você não viu que isso não dá em nada? Eu ouvi. A educação me fez ficar de frente com a pessoa ainda. Eu só respondi assim, eu vou continuar. E eu fico emocionada, irmãos. Porque a Rebeca sabe como que era essa igreja sem ninguém. O Hugo sabe como era essa igreja sem ninguém. Poucos sabem. E o que eu dizia era, eu vou continuar. Eu vou continuar. Então,
Se é para ser só eu já tive essa experiência e eu vou passar por ela de novo e eu vou continuar. Eu não vou parar. Porque o que Deus fez na minha vida não dependeu de casas com pessoas, não dependeu de pessoas, não dependeu de ninguém. Ele fez na minha vida. E eu tenho certeza que Ele fez já na sua vida também. Eu sei que Deus fez na sua vida coisas incríveis também. E hoje, com muita facilidade, a gente troca esse livro sagrado por uma telinha que ainda não é nem autossuficiente porque precisa ser recarregada. Mas a gente troca uma tela, a gente troca a apostasia, a gente troca tudo para não ficar com esse Deus. E eu digo, assim como disse o profeta ao Senhor, até quando? E o Senhor vai dizer, até que não reste nada. Você continua pregando. A esperança vem no 13. 6:13. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Ainda resta uma semente. Curva a sua cabeça. Para ou continua? Você para ou continua? De cabeça baixa, você pode falar para Deus, até quando, Deus? De cabeça baixa, você pode falar com esse Deus e falar, até quando? Mas fala dos dois lados. Fala, até quando, Deus, eu vou continuar te enganando? Fingindo que sou o que eu não sou. Até quando eu vou me vestir como crente? Eu vou andar como crente? Eu vou falar como crente? Até quando eu vou carregar uma Bíblia sagrada? Até quando eu vou acreditar que eu sou aquilo que de fato eu preciso melhorar muito para ser? E deixe e permita que o próprio Deus te questione e pergunte para você, e até quando? Até quando eu vou te servir, meu filho? Deixa que o próprio Deus te faça essa pergunta. Até quando você quer que eu te abençoe? Até quando? Até quando você quer que o Senhor te abençoe? Você tem essa resposta para Ele? Se Deus hoje se levasse você para um gabinete pastoral, você e Jesus, Jesus e você, e você falasse para Deus isso e Deus só te respondesse, mas até quando você quer que eu te abençoe? Hoje? Até quando você quer que eu te abençoe? Até amanhã? Você quer só que eu te tire dessa luta? Só isso? E depois disso, cada um para o seu lado? Fica assim? Até quando? Se você tem uma resposta para Deus, primeiro a sua resposta, tá bem? Até quando, Deus, eu vou fingir que sou o que eu não sou? Responda aí. Até quando, Deus? Eu vou fazer essa guerrinha de orgulho. Eu vou fazer essa coiseira. Eu vou fazer esse calendário doido com o Senhor. Eu vou te adorar aqui, ali, naquelas brechas eu te adoro também. Naquelas falhas eu te adoro também. Quando der eu te adoro. Ó, quando der uma folga aqui eu te adoro. No próximo feriado, Deus, esse aí eu consigo te adorar também.
Agora responde para ele. Responde. Se ele pode contar contigo até quando? Só até hoje? Tá bom. Tá bom, porque a promessa vai se cumprir. Não vai ficar muita gente. Eu já tomei minha decisão. Tá tomada. Eu já passei por coisas muito piores. Tá feito. Se Isaías foi cerrado no meio, por que é que eu estou querendo uma morte digna? Se Isaías foi cerrado, foi partido no meio, por que eu estou querendo plumas e paetês? Se ele foi cerrado, com certeza, ele não foi sozinho para ser cerrado. Alguém segurou ele, não é? Alguém segurou, alguém cerrou. Aí tinha gente, né? Tem gente para serrar eu. Claro que tem. Tem gente preparadíssimo para serrar os verdadeiros, os que estão santificados, os que a brasa do altar santificou. Tem gente preparado para serrar aqueles que ouviram, viram e falaram com Deus. E eu só queria que você tivesse essa consciência hoje, antes da gente ir para o ato da Santa Ceia.